Valendo, começou a gravação. Hoje é a resolução de termodinâmica. Vamos nessa, ler as questões que foram escolhidas pela galera para a gente resolver na aula de hoje aqui. Começar com a primeira questão. Questão da UPF 2023, questão novinha. Vamos nela. O princípio de conservação de energia estabelece que a energia pode ser transformada de uma espécie em outra, mas não pode ser criada ou destruída. Esse princípio aplica-se em diferentes áreas da física, em formas particulares. A seguir são apresentadas algumas formas específicas de enunciar o princípio de conservação de energia em diversas áreas. Identifique qual delas é correta. Vamos lá. Primeira, o princípio de conservação da energia mecânica diz que, na ausência de forças dissipativas, como o atrito, a energia mecânica de um sistema nunca se altera. Beleza, isso aqui está certo por enquanto. Bora continuar. A primeira lei da termodinâmica, fundamentada no princípio de conservação da energia, a primeira lei é essa daqui, ó. Calor. Eita, que a letra tá ruim. Bora aqui. Calor igual a trabalho mais variação da energia interna. E isso aqui sim tem a ver com o princípio da conservação de energia. Afirma que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico sempre é igual à quantidade de calor trocado? Não, ó. A variação da energia interna é igual mais o calor, na verdade, né? Menos o trabalho. O trabalho está positivo, passa para cá negativo. Não é sempre igual a quantidade de calor. Então, a número 2 aqui está falsa. 3. Na eletrostática, pode-se afirmar, com base no princípio de conservação da energia, que a energia cinética total de uma carga elétrica em movimento em uma região do espaço onde existe o campo elétrico uniforme nunca irá mudar. A gente não chegou aqui ainda, mas deixa eu dar uma lembrança aí na cabecinha de vocês, para quem já viu esse conteúdo, né? Sempre que eu tenho uma carga abandonada no campo elétrico uniforme, o campo elétrico uniforme ele se dá às vezes entre duas placas planas e paralelas entre si. Uma das placas, por exemplo, é negativa e a outra tem que ser positiva. E aí o campo elétrico ele vai sempre do mais pro menos. Ele é assim. As linhas de força do campo elétrico, né? Elas são assim, do mais pro menos. Se eu abandono uma carga aqui e ela for, por exemplo, positiva, a velocidade dela vai aumentar, porque ela vai estar sob a ação de uma força. Sempre tem força, tem aceleração. Se a carga for, por exemplo, negativa, ela vai receber uma força só que para cá, ó. E a energia cinética vai mudar, porque se tem força, tem aceleração. Se tem aceleração, muda a velocidade. Então, ele está dizendo aqui que a energia, aqui ó, a energia cinética total nunca irá mudar. Isso aqui está falso. Vai mudar porque tem força elétrica. Letra D. Um corpo em queda livre em direção à superfície terrestre irá manter constante sua energia potencial gravitacional? Não, porque a altura diminui e a energia potencial gravitacional depende de massa, isso é constante. Gravidade, abaixo das altitudes, isso é constante. A altura, isso aqui muda. Se muda a altura, muda a energia potencial gravitacional. E letra E. Pô, não vi isso não. Tu tem alguma coisa disso aí? Algum link, alguma coisa? Aham.
Pô, que massa, velho. Já tem um que o nome é piezoeletricidade, que foi uma mulher que inventou. Oi? Voltou agora? Pronto. Tem um que eles chamam de piezoeletricidade. Esse aí, a ideia foi uma mulher que inventou, né? Ela pega energia que a gente pisa num tapete e transforma em eletricidade. Aí ela quer botar calçada nas ruas movimentadas para o movimento de pedestres, gera energia elétrica para a cidade. Aí é um negócio perfeito. Botar numa rave, numa festa, aí é bom demais. Bora ver a letra E aqui. A energia cinética do sistema de partículas é uma medida da quantidade total. Da mulher? Eita, Jesus. Ela inventou um tapete que a gente pisa e esse movimento de pisar gera eletricidade. Aí ela quer botar esse tapete nas ruas, nas calçadas, para gerar eletricidade para a cidade mesmo. É tipo isso. Uhum. É inteligente demais a pessoa dessa, tu é doido. Aí vamos ver a letra E. A energia cinética de um sistema de partículas é uma medida da quantidade total de trabalho que pode realizar um sistema devido à posição relativa das partículas. Esse aqui é o seguinte, por que ele está falso? O trabalho, na verdade, ele vai ser igual à variação da energia cinética. E não a energia cinética de um sistema, tá vendo? É a variação dela. O erro dessa letra E foi só não ter colocado a palavrinha variação. Tirado isso, estaria certa. Só foi isso. Tinha que ter a palavra variação. Bem simplesinha assim. Então a resposta dessa ficou realmente letra A. Problema. Ela está aqui na aula de termodinâmica e a resposta verdadeira nem é termodinâmica, né? Quando eu escolhi a questão, o SuperPro disse lá, essa questão é termodinâmica. Aí eu li conservação de energia. Falei, beleza. Aí já selecionei ela para a apostila, mas ela nem é desse assunto 100%. Fala daqui, né, dela. Mas... Tu mandou para mim? Depois eu vou ler, que isso é legal para falar na aula também, né? Tá, a primeira questão ficou letra A. Vamos na 2. Beleza. Caramba, velho. Que viagem, né? Vamos fazer a número 2 aqui. Cadê ela? Para resfriar água para beber, o estudante colocou 600 ml de água em uma garrafa PET de capacidade de 2 litros no interior de um freezer a 7 graus Celsius. Inicialmente, a água e a garrafa estavam a temperatura de 27 graus Celsius, um dia típico de verão. Após alcançar o equilíbrio térmico, o ar no interior da garrafa, que inicialmente está sob pressão de 1 atm, sofre uma transformação isobárica no decorrer do seu resfriamento, vindo a amassar-se. Considerando que a garrafa com água é o único objeto no interior do freezer e que o ar no interior da garrafa se comporta como um gás ideal, o módulo do trabalho realizado sobre o ar no interior da garrafa devido ao resfriamento foi de aproximadamente... Vamos lá, deixa eu pegar a azulzinha aqui. Só lembrando aqui que trabalho é pressão. Oi, mano? Travou aí, não? Ah, pronto. Então, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Essa é a equação de trabalho.
Mas, nessa questãozinha aqui, ele diz que a transformação foi isobárica. O barômetro é o aparelho para medir pressão, né? Então, na isobárica, olha só, olha a volta que a gente vai dar da transformação. Quando tem gases, não. A gente trabalha a gente resolve com o trabalho de um gás mesmo. Só se ele falar de um êmbolo que andou tantos metros, tantos centímetros. Essa equação, essa equação aqui surge daquela lá. É, uma injeção, é. É, isso aí dá pra rolar, dá. Esse cara tem problema, né? Ó, a isobárica é quando a pressão é constante. E se a pressão é constante, o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Tá bom? Só que quanto é que vale o volume inicial, né? A gente tem que ver isso aí primeiro. E depois eu descubro quanto vale o volume final, para poder achar a variação de volume. Porque eu tenho as temperaturas, né? 27,7. Você tem que transformar em Kelvin, né? Vou até botar aqui no cantinho. Temperatura, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá, beleza. Temperatura inicial é 27 graus Celsius, né? Mais 273 para virar Kelvin, né? 300 Kelvin. Tranquilo? E a temperatura final que ele quer que chegue é 7 graus Celsius. Mais 273, que é como é que transforma em graus do grau Celsius para o Kelvin, né? Vai ficar 280. Pronto. Olha aqui eu já tenho esse e esse. Eu vou calcular esse cara aqui pelo que ele me deu ali e vou achar o volume final para achar depois a variação de volume. Vamos lá. Deixa eu cortar bem aqui. Pronto, vamos lá. Ele fala que o volume da garrafa é 2 litros, né? O volume total, né? Volume total da garrafa. Eita. Ainda tô regulando essa mesinha que não tá bom. O volume total da garrafa é volume de água. Mais volume de ar, né? O volume total é 2 litros. O de água é o quê? 600 ml, que dá o quê? 0,6 litros. Mais o volume de ar, que esse volume de ar é o volume inicial do gás. O gás é o ar, né? Então, o 0,6 está positivo, passa para cá. Negativo. Tá bem estranho essa canetinha aqui, tá riscando, parece o paintbrush. Então, o volume inicial vai ser o quê? 2 menos 0,6. 1,4 litros. Beleza. Já tem o volume inicial. Então, vamos fazer... Cadê? Deixa eu ver aqui. Essa equaçãozinha aqui para achar o volume final. E aí a gente acha a variação de volume para jogar aqui. Então vamos lá. Setinha para o lado aqui. Deixa eu ver como é que está a minha cabeça aqui. Tá tranquilo. Volume inicial. 1,4, né? Só que está em litros. Para eu achar o trabalho, eu tenho que fazer ele em joules, né? O trabalho em joule tem que estar em metro cúbico o volume. 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Vamos fazer aqui uma regrinha de 3 aqui. Bem aqui em cima. 1 metro cúbico vale 1.000 litros, que é 10 a terceira litros.
Então, 1,4 litros irá valer x. Multiplica cruzado, 10 elevado a 3x é igual a 1,4. 1,4 vai ficar sobre 10 a terceira, ele sobe 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Pronto, tem que usar em metro cúbico para facilitar a minha vida. Na hora que jogar aqui já está tudo pronto. A pressão vai ser um ATM, né? Que aí ele fala aqui, né? Um ATM, tá aqui, ó. Que no SI vale 10 elevado a quinta Pascal. A dificuldade dessa questão aqui é a transformação de unidade de medida só. Vamos lá. 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 sobre... Vou levantar um pouquinho a cadeira aqui. Sobre TI, quanto é que é o TI mesmo? 300 Kelvin. É igual ao volume final que eu quero descobrir sobre 280 Kelvin. Jogar o 280 para lá, simplificar a matemática. Vou fazer direto aqui, tá? No final da brincadeira, o volume final vai dar... Deixa eu olhar aqui. 1,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Logo... Deixa eu ver se não tá pegando minha cabeça aqui, tá não? Só diminuir um pouquinho minha cabeça aqui para não pegar. Pronto. Agora que eu tenho o volume final inicial, vou achar a variação de volume. A variação de volume... Opa! Vamos nessa. Cadê? A variação de volume vai ser volume final. É... 1,3 vezes 10 a menos 3, menos volume inicial, que é 1,4, vezes 10 a menos 3. Logo, a variação de volume vai ser o quê? 0,1, né? 0,1 vezes 10 a menos 0,1. Tem um menos aqui, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. Ou, se andar para a direita, diminui a casinha lá. Vai ficar 1... Opa, deixa eu botar o menos aqui. Menos 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Outro problema. A pressão é 1 atm. E 1 atm no SI vale 10 elevado a quinta, que é o Pascal, né? Pronto, agora é só jogar aqui nessa equação aqui, ó. Então, o trabalho é pressão, 10 elevado a quinta. Chegar um pouquinho para cá. Dez elevado a quinta vezes menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, no final da brincadeira, esse trabalho vai ser o quê? Menos 10. 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a menos 4 dá 10 elevado a 1, né? Então, ficou menos 10 joules. Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui, ó, o modo de trabalho realizado sobre o ar, tá vendo? Se ligue, segredo, ó. Trabalho realizado sobre o ar. Essa palavrinha aqui, ó, sobre o ar, é o trabalho sobre o gás. Isso aqui vai me indicar que o trabalho é negativo. Então, a resposta certa é a letra D. Tá de acordo com o gabarito aí. Grande essa questão, né? Trabalhosa pra caramba. Quem escolheu aí isso?
E aí não tem frescura com ele, não. Eles botam questão assim mesmo. Se lasque aí, né? Pô, mas eu tava percebendo que, tipo, a gente perde questão, pelo menos eu, né? Perco muita questão devido à organização. Porque tu vai botando assim, tipo, não, vai ser pequenininha. Quando tu vai ver, já pegou aqui a folha todinha e tá de cabeça pra baixo. Tem mais nem espaço no rascunho lá, né? É, tipo isso. É desse jeito. É horrível o espaço que eles deixam pra gente, bicho. Pô, mas, assim, eu acho que eles tinham capacidade, tem dinheiro suficiente de colocar, tipo, só a lateralzinha livre, sabe? Tipo, só uma coluna com texto e outra não, né? Isso, tipo, na parte de física, de exatas, né, no geral. Ou então os Mesmo caras que podiam falta uma coisa. botar mais folha de rascunho lá no final. Mais, né? Ah, pode ser, então foi avulso também. É. Bora ver a 3, que alguém pediu a 3 aí. É, deixa eu olhar aqui. A termodinâmica é um importante ramo da física que estuda, entre outros assuntos, as trocas de calor. Como exemplo desse processo, é possível citar uma roupa secando no varal ou mesmo aquecimento de água para fazer um café. Sobre os conceitos relacionados à termodinâmica, é correto afirmar que, letra A, os processos reversíveis são necessariamente quase estáticos. Bora deixar essa aqui para a gente já comentar sobre ela. Deixa ela amarradinha aqui. Em uma transformação isotérmica, a variação da energia cinética é diferente de zero? Não, ela é igual a zero. Na isotérmica, como a temperatura é constante, a energia interna é constante. Então, a variação da energia interna, que é constante, é nula, né? Variação de uma constante não existe, né? Quando o gás se expande, pode-se dizer que o trabalho foi realizado pelo meio? Não, pelo gás. Sobre o meio. Em uma mesma transformação adiabática, é possível um gás se expandir e aumentar sua temperatura. Se ligue. Na diabática, lembra que calor é igual a trabalho mais delta U. Na diabática, esse cara aqui é zero. Aí podem ocorrer duas situações na diabática, duas situações. Ou o trabalho passa para lá negativo, vai ficar assim, ó. Ou o delta U passa para lá negativo, vai ficar assim. Aí o que significa cada carinha desse aqui? Bora entender. Opa, peraí que eu apertei no botão errado aqui. Aqui, ó. O delta U positivo indica que a temperatura aumentou. Já o trabalho negativo indica que o volume diminuiu. Trabalho positivo, volume aumentou. Delta U negativo, temperatura diminuiu. Ele está dizendo que numa mesma transformação adiabática é possível um gás expandir. Opa, expandir é volume e aumentar. Seria essa situação aqui. Para o volume aumentar, a temperatura tem que cair, é regra. E ele está falando que aumentar a temperatura, então isso aqui também é falso. Só está a verdadeira letra A. Agora vamos entender a letra A. Processos reversíveis são necessariamente quase estáticos. O reversível é uma transformação cíclica. Ela sai de um ponto, vai e volta para aquele ponto. Ela. Todo esse o processo que rola em ciclo, né? Que faz uma transformação cíclica, ele altera muito pouco o ambiente ao seu redor. Ele é uma transformação que tem pouca alteração do ambiente. Tanto é que na transformação cíclica, a variação da energia interna é zero, porque a temperatura do início e do fim Travou, acaba sendo professor, que o igual. senhor falou. Você pode repetir, por favor? Opa! Na transformação cíclica, que é o processo reversível, né? O gás sai de um ponto, vai, muda e volta para o ponto inicial. Então ela ocorre de uma maneira que quase nenhuma alteração é causada ao ambiente. Por isso, a variação da energia interna do cara é zero. Porque a temperatura do início vai ser sempre igual ao do final. Então é um processo que ocorre com pouca alteração, sendo considerado assim quase que estático, né? Quase que parado. Então é a verdadeira letra A mesmo. Tranquilo? Tem alguma dúvida dessa aí? Tranquilo, professor, pode passar. Bora mais uma aí.
5. O gráfico pressão em função do volume a seguir representa 3 caminhos, A, B e C, diferentes, em que uma amostra de gás ideal pode ir do estado inicial I para o estado final F. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre os valores em módulo das quantidades de calores QA, QB e QC envolvidos, respectivamente, nos caminhos A, B e C. Se ligue. O gás vai sair do estado inicial I, bem aqui. Cadê o vermelhinho? Pronto. Para o estado final F. Então, com certeza, nos 3 caminhos, temperatura inicial de A igual a de B igual a de C. A temperatura inicial dos 3 é igual. E a temperatura final, pelos 3 caminhos, também são iguais. Por exemplo, se a inicial vale... Deixa eu pensar aqui se ela está maior. Vamos fingir que a inicial vale 300 Kelvin. E a final vale 400 Kelvin. Tanto faz eu fazer o caminho A, B ou C. A inicial e a final vão ser 300 e 400 para os 2 caminhos, entendeu? O ponto inicial e o ponto final é o mesmo para todo mundo. Pronto, a ideia é essa. Então, o que eu já sei? Que a variação da energia interna para os 3 vai ser igual. A variação da energia interna pelo caminho A vai ser igual ao do caminho B, que vai ser igual ao do caminho C. Como é que é a segunda lei da termo? Aliás, a primeira lei. Calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Isso aqui é igual para todo mundo. Então tem que... parte da primeira lei da termodinâmica. Oi, mano? Você falou qual a primeira lei da termodinâmica e isso travou. Ah, tá. A energia interna... Pronto. Tá ouvindo aí todo mundo? Tá beleza? Travou de novo ou tá bom? Alô? Pode prosseguir, você tá de boa. Pronto, beleza. A temperatura inicial indo pelos 3 caminhos é a mesma. E a final é uma outra, só que é igual pelos 3 caminhos. Então a variação da energia interna por qualquer um dos caminhos vai ser a mesma. A primeira lei da termodinâmica fala que calor é igual ao trabalho mais ΔU. O ΔU é igual para todo mundo, então eu vou ter que analisar o que acontece com esses 2 carinhas aqui. O trabalho no gráfico PV é igual à área da figura geométrica. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse gráfico e vou colar ele 3 vezes aqui embaixo. Ó. Vou pegar a borrachinha aqui. Vamos lá. Bora fazer o caminho A. Aqui eu vou fazer o caminho B. E aqui eu vou fazer o caminho C. Ô, professor, tá escutando? Tô escutando. Ah, tá. O ΔU é o mesmo devido a ser cíclico, igual na questão anterior? É isso ou não? Não. Se fosse ciclo, se eles fechassem o ciclo, o que ia acontecer era que o ΔU ia ser 0. Mas ele é o mesmo porque assim, ó, eu peguei um gás, saí do estado inicial para o final. Então a temperatura inicial, por exemplo, vale 15 Kelvin. Aliás, 300 Kelvin. A final vale 400. Pelo estado A, B ou C, o inicial é 300, o final é 400. Então, a variação da temperatura, variação da energia interna dos 3 vai ser igual, por isso. Ah, tá, entendi. Beleza. Agora é o seguinte, ó, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Vou desenhar áreas. Ó.
Pela transformação A área seria isso aqui tudinho, ó. Tá vendo? A área seria isso aqui tudo. Pela transformação, pelo caminho B, né? Seria esse trapézio aqui, ó. E pela transformação C seria só isso aqui. Deixa eu mudar de cor para dar uma emoção. O trabalho seria esses caras que eu desenhei aí. Então vamos lá. Esse seria o trabalho de A. Esse aqui seria o trabalho de B. Esse aqui é o trabalho de C. Quem é a maior área dos três? No olhão, assim. O primeiro. A maior Primeiro, depois vem o B, por último o C. Isso. Então, se o trabalho de A é maior, o calor do A também é maior. Depois vem o do B, depois vem o do C. Então, esse é maior do que esse é maior do que esse. Então, se serve para o trabalho, tudo que acontecer com o trabalho acontece com calor. Então, a resposta certa da 5 é letra B. Muito top essa questão. Essa é uma questão boa para cair, né? Essa é legal. Isso é verdade. Mas, pô, professor, ter essas vezes essa leitura no meio da prova é difícil. Mas aí é o treino. Treinou. Não, tipo assim, fora a gente consegue, mas na hora da prova, tu pressão e tu olhar assim, tá nas piores. Aquela E o automática, tempo, né? tipo, E o não, tempo pois que não, eu tem. prefiro aquela questão grande do que essa. Aquela é mais mecânica, né? Essa aí tem que ir gastando o cartucho da cabecinha do cristão. Bora ver a 8. Do SpaceX. Amã. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Opa, fizemos uma agorinha. Deixa eu ver se é a 3. Tá aqui, ó. Vou até copiar daqui, ó. Ó. Um gás sofre uma transformação adiabática. Deixa eu sublinhar aqui. Em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Opa! Quem lembra o que isso quer dizer? O meio realiza um trabalho sobre o gás. O que isso quer dizer? Que o trabalho é negativo ou que o volume diminuiu. Podemos afirmar que nessa transformação a energia interna do gás diminui, o calor trocado aumenta. Isso aqui não aumenta, não. O calor ele é zero, né? Pressão diminui, volume aumenta, temperatura aumenta. Vamos lá. Quando o trabalho é negativo, tá aqui, ó. O que acontece? O volume diminui e a temperatura aumenta. Vamos ver. O volume aumenta, não. Temperatura aumenta. 8, resposta certa. Letra E. Tá de acordo com o gabarito. Essa é bonitinha. Essa é legal. Tinha que saber a teoria, né? Da primeira lei da termo. Bora mais outra. Deixa eu ver como é que tá aparecendo essa aqui. Bora na 9. Questão bem a cara da Federal de Roraima, essa daqui, tá? Bem a cara da nossa federalzinha. O diagrama pressão-volume abaixo indica a ocorrência de uma transformação gasosa sofrida por N mols de um gás ideal perfeito entre dois estados termodinâmicos, I inicial e F final. Porém, pode-se verificar pelo diagrama PV que a referida transformação gasosa ocorre em 3 subtransformações consecutivas, né? A, B e C. A pressão e o volume estão medidos em unidade do SI. O trecho C representa uma transformação gasosa tananã, enquanto o trabalho termodinâmico realizado pelo gás nos trechos A e B somados resulta em tananã. As lacunas do texto são correta e respectivamente preenchidas por... Vamos lá. Gente, a transformação C, se tu olhar para cá, ó,
Se eu olhar aqui para esquerda, esse cara não mudou durante a transformação C. E esse cara é a pressão. Qual é o nome da transformação na qual a pressão não muda? Isobárica. É uma transformação na qual a pressão não varia, não muda, né? Essa é a questão 9. Professor, você tá falando uma coisa? Oi, tô falando. Tá mudo Ah, aí? tá. Beleza, não é que você falou isso? Aí parou tudo, porque cadê o resto? Isa ficou mudo, né? É, pois é. Você tá falando que a pressão não muda? Isobárica. Isso, a pressão não muda isobárica. Beleza. Você escreveu ali, foi mal. 9. Ah, tá. Certinho. Aí se ligue. Se eu olhar para cá para as respostas, essa aqui já foi. Essa já foi. Essa já foi. Aí o PEST me deixou duas aqui, ó. Porque no trecho C, eu já sei que é isobárica. Só que ele quer o trabalho do A e do B somados agora. Se eu prestar atenção aqui, deixa eu pegar aqui, engrossar um pouquinho minha canetinha aqui. Deixa eu mudar de cor. Do A para o B, eu vou ter 1, 2, 3, 5 lados. Não dá para fazer um trapézio, não. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer o A, calcular essa área aqui do A todinha, que ele é um retângulo, né? Aí vou achar o trabalho só do A aqui, tá bom? Vou achar essa área que eu estou pintando de roxo aqui. Pontilhadinho aqui, porque o negócio aqui é chique. Depois, eu vou calcular essa área aqui do B, ó. Que o B sim é um trapézio, tá vendo? Pronto. Vamos calcular a área roxinha primeiro do A, que é o trabalho, tá? Vou colocar aqui, ó. Trabalho do A. Deixa eu só aumentar a sensibilidade disso aqui. Wacom. Minha mesinha tá muito sensível. Deixa eu ver aqui. Trabalho do A igual. Cadê? O A, a base daqui para cá vale 2. Aliás, vale 1, né? E a altura toda... Deixa eu só pensar. A altura toda vai valer 6 vezes 10 a 6. Então, base vezes a altura. Então, vai dar o quê? 6 vezes 10 a 6 joules. Se eu olhar para cá para a resposta, a letra E já diz que o trabalho é esse. E eu ainda tenho que calcular o trabalho do B, né? Para somar os dois. Ele quer o trabalho do A e B somado. Se ligou? Então, só sabendo disso, a gente já chega que a resposta é a letra D. Mas vamos calcular, porque a gente está sem fazer nada. Oi, mano? Bora ver o trabalho do B. O B é um trapézio. Base maior, 6 vezes 10 a sexta. Mais base menor, 2 vezes 10 a sexta. Tudo isso vezes a altura, que a altura é daqui para cá, isso. Que vale 1 também, sobre 2. Vai dar o quê? 8 vezes 10 a sexta sobre 2. Vai dar 4 vezes 10 a sexta. Como ele quer somado, o trabalho total seria 6 vezes 10 a sexta mais 4 vezes 10 a sexta. Então vai dar 10 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa que 10 elevado a 7 joules. Então a resposta realmente é a letra D. Pode marcar.
Bora mais outra. Questão 10. FMP. Um recipiente encerra uma certa quantidade constante de gás considerada ideal. As transformações FG, GH, HI e IF sofridas por esse gás são mostradas a seguir no diagrama pressão versus temperatura. O que mais que ele fala? As transformações nas quais a vizinhança executa trabalho mecânico sobre o gás são que a vizinhança faz trabalho sobre o gás. Se ligue. Essa frasezinha, a vizinhança executa trabalho mecânico sobre o gás, principalmente essa palavra aqui, ó. Sobre. Indica que o trabalho é negativo. Indica, de certa forma, que o volume diminuiu. No olhão, assim, quando é que o trabalho é zero aí? Aliás, quando é que o volume diminui aí, na verdade? O trabalho é zero não, quando é que o volume diminui? Se ligue. Cuidado aqui, o gráfico de pressão por temperatura, tá? Eita, filho da peste. Vamos de passo a passo aqui. Agora que eu tinha olhado aqui e achei que era volume. Vamos lá. O que acontece no FG? A pressão é constante. E a temperatura aumenta. Gente, quando a pressão é constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, se a temperatura aumenta, o volume aumenta e o trabalho é positivo. Não é do FG que eu estou falando. Onde tiver FG aqui, ó, pode cortar. Vamos agora no GH. No GH, a temperatura é constante agora. Que questão linda, cara. Tu é doido. Se a temperatura é constante, mas a pressão diminui. Opa! Quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aula de gases. Se pressão diminui, volume aumenta e o trabalho vai ser positivo também por causa do volume aumentando. Então, onde tiver GH, eu também posso cortar. Ó. GH, GH, GH. E aí, só com isso, acabou a questão. Só com essas informações. Mas vamos continuar. Por que HI e IF? Vamos lá. No HI, o que está acontecendo? A pressão está constante. Beleza. Só que a temperatura está diminuindo. Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Deixa eu pintar de azul aqui. A temperatura está diminuindo, porque ela sai daqui, ó, de um valor grande para cá, ó, para o valor mais perto do zero. Por isso que ela está diminuindo, tá vendo? Se a temperatura diminui, como na transformação isobárica, pressão constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais, o volume diminui. Sempre que o volume diminuir, o trabalho é negativo. E era isso que eu queria. E aí, vamos fechar com IF. O que rola no IF? A temperatura agora é constante, só que a pressão está aumentando. Quando a temperatura está constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se a pressão aumentou, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo, então a resposta realmente é letra B, de bola na questão 10. Dúvida nessa aí? Tranquilo? Não. Tranquilo. Top essa questão, né? Ou mais. Trabalhosa. É. Bem trabalhosinha ela. Vamos na 11. Fernanda é uma estudante de engenharia da UFJF. O seu laboratório recebeu um motor que possui um ciclo muito particular. Junto com essa máquina térmica,
A pessoa que fez o motor enviou um manual técnico no qual fez várias afirmações sobre o funcionamento da máquina, além de um gráfico mostrando o seu ciclo de funcionamento. Esse gráfico pode ser visto na figura, onde se nota os pontos A, B, C e D. Possui informação de pressão e volume expressas nele. Como Fernanda aprendeu bastante sobre física térmica, ela percebeu que das 5 afirmações abaixo que estavam no manual técnico, somente uma é verdadeira. Qual é a afirmação? Fernandinha quer saber qual é que é a afirmação verdadeira. Vamos lá. Essa é a questão 11, é? Isso, questão 11. Bora. O caminho percorrido de D para A constitui um processo termodinâmico isotérmico. Falsa. O isotérmico é para ser uma curva, né? Não essa reta aí horrorosa. Letra A tá falsa. Ao iniciar o ciclo do ponto A e seguir através do caminho A, B, C, D, A, esse motor realiza 500 joules de trabalho. Tem que calcular para saber. Vamos deixar ela aqui, stand-by. No ciclo de funcionamento, desse motor, não existe processo termodinâmico a volume constante. Existe, ó. O BC está com volume constante, ó. Falso. Tá vendo? O BC está com volume constante, sim, ó. O volume é 4 do B para o C. O que mais? Sabendo que a substância de trabalho desse motor é um mol de um gás ideal, e conhecendo a constante universal do gás dada nesse valor aí, é possível obter a temperatura do ponto A. Gente, para obter a temperatura do ponto A só, tá? Do ponto A. O que eu tenho do ponto A? O que eu tenho dele? Eu tenho pressão, eu tenho volume, eu tenho o número de mols, eu tenho a constante dos gases. Opa! Pressão, volume, número de mols, constante, temperatura. Então tem sim como saber. É essa a resposta. Estranho, né? Sem conta nenhuma. Mas tem como saber. Não disse quanto era. Pode repetir aí, não, professor, isso daí, por favor. Oi, mano. O senhor pode repetir, por favor? Ele disse que sabendo que tem um mol de um gás e a constante vale esse valor, é possível obter a temperatura do ponto A. Para obter a temperatura do A, eu precisaria desses caras, ó. PV igual a nRT. Pressão já tenho, tá aqui, ó. 2 vezes 10 a quinta. Volume, 1 litro, que dá 10 a menos 3 metros cúbicos. Já tenho também. Número de mols aqui, 1. E o R ele me deu 8,3. Só falta saber a temperatura. Então eu tenho sim. É possível obter a temperatura sim. Sem conta nenhuma, que legal. Letra E. Basta conhecer... Legal, né? A Carol perguntou, professor, eu perguntei para o senhor. Falando Opa. quando o ciclo tem trabalho nulo. O ciclo nunca vai ter trabalho nulo, não. Só variação da energia interna é nula. Aí todo o calor vira trabalho. Mas o ciclo não vai ficar com trabalho nulo, não. Beleza, minha top. Bora só ver aqui o seguinte. Ele disse, na letra E, basta conhecer as temperaturas máxima e mínima de funcionamento desse motor para descobrir o rendimento. O rendimento, eu preciso saber da temperatura da fonte quente e da fonte fria. Aliás, o calor da fonte quente e o calor da fonte fria também, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um negocinho aqui, rapidinho. É que tá no notebook, eu tô no computador. Eu tenho uma... Deixa eu ver. Eu preciso saber do calor da fonte quente ou da fonte fria, mas tem como eu saber também com a temperatura. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Trabalho, calor. Não, é só assim mesmo. O rendimento da máquina térmica é só. Ah, tá aqui. Rendimento é 1 menos temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Mas na letra L fala que temperatura máxima e mínima do seu funcionamento. Não é do seu funcionamento, né? É da fonte quente e da fonte fria. Ah, porque aqui é um motor também, né? Deixa eu ver aqui. Rendimento do motor. Só pela potência, não dá para saber pela temperatura, não. Deixa eu ver do motor térmico se tem. Tem que saber da fonte, não dele mesmo. Não a temperatura máxima e mínima de funcionamento do motor. Tem que saber da fonte quente, que é a que joga o calor, e da fonte fria, que é para onde joga o excesso. Então, por isso que a escrita é falsa. Então, só ficou essa aqui mesmo. Para calcular, é só usar esse aqui e acabou. Essa aqui, eu teria que calcular essa área. 1, 2, 3, desse trapézio aqui, ó. Base maior seria isso aqui. Transformado em metro cúbico. Base menor seria isso aqui. E a altura, isso aqui. A altura não precisa mexer na unidade, já está certinho. Dividido por 2. Aí eu acharia o trabalho, que provavelmente não vai dar o 500 joules, né? Bora mais outra, que tem mais duas aqui ainda na fila. A gravação tá rolando aqui. Tá, beleza. Vamos agora na questão 12. Bora lá. Observe a figura abaixo. O diagrama PV da figura acima representa as 4 transformações termodinâmicas AB, BC, CD e DA de um sistema de uma determinada massa de gás ideal. Considere as afirmativas abaixo referente ao comportamento termodinâmico para esse sistema. Vamos só ver o gráfico. Eu tenho a isoterma 1 aqui, ó, né? Isoterma 2 ali em cima. Problema: a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Porque ela está mais longe aqui do zero. No BC é isotérmica, DA isotérmica, AB pressão constante isobárica, CD isocórico ou isovolumétrica. Beleza. Vamos lá analisar as questões. No processo de transformação AB, o calor que o sistema absorveu foi menor do que o trabalho que ele realizou. O calor que ele absorveu foi menor que o trabalho. E aí? Lembra que... Bora fazer aqui do ladinho, ó. Calor igual a trabalho mais ΔU. E está dizendo que o calor foi menor que o trabalho. Se liga, do A para o B o volume aumentou. Ó. O A, o volume está bem aqui. O B, o volume está bem aqui. Ó. O zero está aqui. Ó. Então está indo para longe do zero. Então, se o volume do AB aumentou, esse cara aqui é positivo. E do A para o B a temperatura aumentou. Então, esse cara aqui também é positivo. Então, o calor, na verdade, é o trabalho mais alguma coisa. Então, o calor foi maior que o trabalho. Porque o calor é trabalho mais alguma coisa. O calor é maior do que o trabalho. Tipo assim, se o trabalho é 10 e o ΔU é 2, o calor é quanto? 12 é maior que o trabalho. Beleza? Então, esse aqui tá falsípara. Sai fora. Vamos na 2. A energia interna do sistema no estado C é menor do que no estado A. A energia interna. E aí? Se ligue. Se a temperatura do C, que é a isoterma 2, é maior do que a do 1, que é a onde está o A, né? A temperatura do C é maior do que a temperatura do A. Logo, a energia interna do C tem que ser maior do que a do A. Então, isso aqui também está falsa. Bora mais uma.
sistema absorve calor do meio ambiente na transformação AB. Beleza, no AB é a mesma daqui, né? O sistema absorve calor. Tá certo, né? O calor é positivo, ó. Então esse aqui tá verdadeiro. Não precisa nem fazer pensamento nenhum, não. Opa, não é esse não. É o de cima. No sistema B tá aqui, ó. O calor é positivo. Porque o trabalho e o delta são positivos, então calor positivo é porque o sistema ganhou calor. 3 é verdadeira. Se ligue, só de saber que a 1 e a 2 são falsas. Filho do Maego, né? Ah, não, tem a 2 aqui também. Acabou, né? Só sobrou a letra E. Essa daqui é a questão 12, né? Olha aí. Aí eu não preciso, na hora da prova, ler a 3, a 4 e a 5. Economiza tempo. Eu vou ler agora porque a gente está treinando, né? 3 é verdadeira, beleza? 4. Na transformação BC, não há variação da energia interna. Se ligue. No BC, a temperatura é igual, né? A temperatura do B é igual a do C. Logo, a energia interna do B é igual a do C. Logo, a variação da energia interna é 0. 4. Na transformação CD, a energia interna do sistema diminui. E não há realização de trabalho. Ó, do C para o D, ó, a temperatura do C é maior do que a do D. Logo, a energia interna do C é maior do que a energia interna do D. Logo, a variação da energia interna do C, deixa eu botar um U aqui, do C para o D é pequena, é negativa, diminuiu. E como o volume do C é igual ao volume do D, não há variação de volume. Se não há variação de volume, o trabalho também é 0. Então, isso aqui também é verdadeiro. Só sobrou aqui a resposta certa, a letra E. Pode marcar aí. Decimar um pouquinho. Questão zona cabulosa essa aqui, viu? Trabalhosazinha. E vamos ver a 10 aqui para a gente fechar nosso encontro de hoje. Questão 13, né? Deixa eu olhar aqui. Um cilindro dotado de êmbolo móvel contém em seu interior certa massa de gás ideal. Inicialmente a temperatura ambiente sob determinada pressão. Nessa situação, o êmbolo encontra-se em equilíbrio na posição mostrada na figura a seguir. Caso o êmbolo seja empurrado, olha a palavrinha mágica, rapidamente para baixo por meio de uma força externa, ocorrerá o quê? Na questão 13. Um aumento da temperatura, aumento da temperatura do gás com a pressão, não. Com a pressão permanecendo a mesma, não. Se eu estou empurrando com força, pressão é força sobre área. Pressão aumenta, né? O aumento da pressão, beleza? Com a temperatura constante? Se ligue, isso é tipo uma bombinha de encher bola ou pneu de bicicleta. Você está empurrando com a força, o que acontece com ela? Quando você toca nela, sente ela mais quente, a temperatura aumenta. Então não permanece a mesma, não. Diminuição da temperatura, de jeito nenhum, é aumento. Diminuição também não, é aumento. Então a resposta certa da número 13 é letra A. Vai aumentar a temperatura e a pressão do gás também. Tá bom? Essa é uma transformação, quando acontece rapidamente, a gente fala que ela é adiabática. O rapidamente vai me remeter a uma transformação adiabática. E aí a gente volta para aquela terceira questão que a gente resolveu hoje. Deixa eu ver se está aqui ainda. Está aqui, ó. Tá salvo aqui no... Ó, o que está acontecendo aí? Eu tô diminuindo o volume, né? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo isso aqui, ó.
Tô apertando ali, fazendo a força, fazendo com que o volume diminua. E aí o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar e a pressão acaba aumentando também, né? Tá tranquilo essa? Só alegria?